vossa salvação, tendo nele também crido. Foste o quê, igreja? Glórias a Deus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Uma vez que você ouve o Evangelho, crê nele, lhe cai sobre você o Espírito Santo, amém? Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Quantos cristãos aí fora, irmãos, estão buscando o batismo do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque não conhece o Espírito Santo, não sabe o que é o Espírito Santo. Quantos cristãos estão aí fora, todo dia orando, Pai, me batiza com o Espírito Santo, quando ele se tornou um com o Senhor em Espírito, amém? E se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus, jamais ele ia poder falar Senhor, Senhor, pelo Espírito, amém? Ele estaria sendo o quê? Falso? Estaria se enganando, porque quem não tem o Espírito Santo do Senhor, diz a palavra de Deus, que ele não tem comunhão com Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo, sabe, ele é de Deus, é como diz aí, ó, foste selado, volta lá, foste selado com o Santo Espírito das promessas, depois do batismo, é isso? Você foi selado com o Santo Espírito da promessa depois do batismo, não foi não? Depois de uma oração profunda, muito suor, aí desceu o batismo, não? Depois que você ouviu a palavra da verdade, amém? O evangelho da vossa salvação, e nele creu, tu fostes batizado com o Santo Espírito da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é nosso protetor, igreja, é nosso sustentador, é nosso consolador. Como nós dissemos há pouco, há um só batismo. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Um só batismo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Que batismo é esse? O do Espírito Santo ou das águas? Do Espírito Santo. Você sabia que teve gente que já me respondeu das águas? Falei, meu amado, então você fala que esse batismo que o apóstolo Paulo está pregando, um só batismo é o das águas? Ele é claro que é o das águas. Porque o do Espírito Santo eu nunca nem ouvi falar, só faltou ele falar isso. Quantas pessoas, irmãos, estão ignorantes a essa verdade. Ele é de Deus. Se essa mensagem aqui chegasse ao ouvido de alguns irmãos, de algumas igrejas, irmão, ia ser um bafafá no outro dia. Um bafafá que o pastor, mas pastor, aquele irmão mostrou dentro da palavra que eu sou batizado com o Espírito Santo. E eu estou buscando o Espírito Santo há 2 anos que eu estou buscando o batismo do Espírito Santo. Olha, igreja, eu fiquei uns 2 meses buscando o batismo. Teve uma vez que eu estava orando assim, orando, irmão Salvador do meu lado, um homem que esse irmão tem um batismo, ele entrava em consagração de jejum assim, 9 horas ele ia dormir, acordava às 9 da manhã, nesse tempo ele ficava sem comer, era o jejum dele para o Senhor, entendeu? Ele ia dormir 9 horas da manhã, ia dormir 9 horas da noite, acordava 9 horas da manhã, era o jejum que ele fazia para o Senhor. Ele falou, estou em santificação, estou fazendo jejum. Que horário é mais que o irmão está fazendo jejum? É 9 horas da noite a hora que eu vou dormir, 9 horas na hora que eu acordo. Então, um dia cheguei para ele e falei assim, todo suado, todo assim, depois de uma oração de meia hora fervorosa, eu falei, Salvador, fui batizado com o Espírito Santo. Ele olhou assim para mim, assim, ó, não, hoje você foi queimado, né? Hoje você foi queimado, mais para frente, você, tá perto o batismo, hein? Olha, sofri muito, meu Deus do céu, sofri, e eu falava, Senhor, o batismo das línguas, Senhor, o batismo do falar em línguas, olha, Pai, meu Deus, eu quero falar em língua. Ele é de Deus, nós temos que entender que o Senhor, Ele já nos enviou o Espírito Santo, porque Jesus falou que Ele iria nos enviar, amém? Em João capítulo 14, versículo 16, olha só, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, amém? A fim de que esteja com você até o momento que você pecar. Não, esteja o quê? Para sempre convosco, esteja para sempre.
Para sempre ele é de Deus. Olha o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, igreja? É o Espírito Santo eleito que faz você lembrar das experiências que você já teve com Deus. Amém? Porque quem não tem o Espírito Santo ouve essa palavra aqui hoje, daqui a uma semana nem lembra mais. Mas o Espírito Santo, ele fala, ele vai falando. Quando você comete alguma coisa, alguma palavra que seja contrária a essa palavra de hoje, ele fala assim: olha o que você ouviu semana passada. Lembra da palavra que nós testificamos, que eu testifiquei com você? Aquele que se une ao Senhor, um Espírito com ele. Amém, igreja? Esse é o poder do Espírito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, só tem o Espírito Santo quem é filho de Deus. Amém? Olha só em Romanos 8, versículo 9, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Amém? Diga assim: eu não estou na carne, mas no Espírito. Glórias a Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Meu irmão, se alguém não tem o Espírito Santo, desse tal não é dele. Você chega assim para o irmão na igreja assim e fala assim: quem está buscando o batismo do Espírito Santo? Eu. Pô, então nenhum de vocês aí é de Deus. Então vocês é tudo da carne, do mundo, tudo do capeta. Porque a palavra diz que quem tem o Espírito Santo de Deus, esse sim é dele. Agora quem não tem, não é dele. Amém, igreja? Isso é uma alegoria que eu estou falando aqui, porque esses irmãos estavam como eu estava, ignorante a essa verdade de que tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, eu tinha o Espírito Santo, mas muitos acham que não. Por quê? Por causa dos falsos ensinamentos, das doutrinas erradas. Então, igreja, nós temos que entender que o Espírito Santo santificou o nosso espírito. Amém? Nós estávamos mortos, e o Espírito Santo, quando nos veio e nos caiu sobre nós, santificou as nossas vidas. Amém, igreja? Hoje você é um espírito com o Senhor, separado para o louvor e glória do nome de Deus. Separado para o louvor e glória do nome de Deus. Você estava morto em pecado e delito, mas quando o Espírito veio sobre a tua vida, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo se fez novo. Agora você pode viver uma vida de santidade, irmão. Sabe o que é uma vida de santidade? Não é jejum, joelho no milho, boca no pó, monte. Não, isso não é vida de santidade. Não, vida de santidade é uma vida separada para Deus. O que quer dizer santidade? Separação. Santidade em Deus, separação para Deus. Se separar de quê? Das coisas que estão no mundo: prostituição, lascívia, impureza, adultério, mentira, esbórnia, glutonaria, bebedice, chocarrices, sabe? Isso é viver em santificação. Se separar das coisas do mundo, viver uma vida de louvor e adoração a Deus. Não é viver, muitos acham que santidade é você fazer um jejum, é você subir no monte, é você boca no pó, é milho no joelho, milho no concreto. Tem irmão que fala: olha meu joelho aqui, ó, eu estou em santificação, rapaz. Quando a palavra diz que santificação é separação, amém, igreja? É viver para Deus. Nós somos um povo santo, amém? Nós somos um povo santo, amém? Então temos que viver uma vida santa. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, amém? E olha que naquela igreja tinha muita gente que não sabia nem o que era espírito, não sabia nem o que era falar em língua, um monte de gente na carne, um monte de gente vivendo. E o apóstolo Paulo falou: aos santificados em Cristo Jesus, amém? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. Chamado para ser santo, meu irmão. Diga: eu fui chamado para ser santo. Para ser santo, amém? Com todos os que em todo lugar
invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Amém? O que o santo faz? Invoca o nome de Jesus. O que o santo faz? Vive uma vida separada para Deus. O que o santo faz? Não se envolve no meio da roda dos escarnecedores. Não se envolve, não adultera, não se entrega à glutonaria, à bebedice. É isso que o santo faz. É isso que o santo, é assim que o santo vive. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim, ó, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou, glórias a Deus, aleluia, louvado o nome do Senhor. Sede santo, igreja, porque o Senhor é santo, você é imagem e semelhança de Deus, amém? Diga assim, eu sou